Bom, diz o Google Meet que agora estamos no ar, né? Se estamos no ar, podemos iniciar. E como percebem, hoje eu estou em Campina Grande, também conhecida como a The New York City of Nordeste, Brasil, né? Na casa da mama, que eu não sou besta, vim comer a comida da mama, esse negócio de comer osso no Estado constitucional de direito não dá para mim, né? Se um negócio desse é nas nações europeias, né? A guilhotina já estava em funcionamento faz tempo, né? Eles inventaram um instrumento de, como diria Luma, de minimização das complexidades, chamado guilhotina. Coloca o pescoço do camarada embaixo e solta uma lâmina lá de cima, e aí as complexidades elas minimizam, entendeu? Eles inventaram isso, inclusive inventaram isso para dizer que estavam afirmando os direitos humanos na Revolução Francesa. Ah, minha Nossa Senhora! Queimando o carro. Muito bem. Tiveram acesso lá a 2 textos, nós vamos tratar sobre eles. Já tratamos sobre um, que é o texto de Rafael de Jorge, denominado de Uma Investigação Sociológica do Direito na Teoria dos Sistemas, e o outro é um texto de, provavelmente, no campo da linguagem, da comunicação, né, da invenção dessa tecnologia pelo humano, denominada de comunicação, no Brasil, ele seja, sem dúvida, um dos grandes teóricos, se não o grande teórico da comunicação, aquele que revolucionou a comunicação no Brasil, que é o professor Ciro Marcondes Filho, falecido recentemente, professor da ECA-USP, Escola de Comunicação e Arte da Universidade de São Paulo, um grande estudioso de Heinz von Foster, pensador austríaco, primo de um outro grande pensador ocidental, de Wittgenstein, autor do Tratado Lógico-Filosófico da Linguagem. E naquele texto, Ciro Marcondes Filho traz as 4 teses de Heinz von Foster sobre o que podemos nominar de os dilemas da comunicação. Então, a partir desses 2 pensamentos, a partir dessas 2 matrizes de pensamento, da de Rafael de Jorge e de Heinz von Foster, comentada por Ciro Marcondes Filho, nós trataremos aqui de metodologia. Por que de metodologia? Porque este é um programa de estrito senso, em nível de mestrado, né? E, portanto, todos aqui estão para realizar uma pesquisa. E segundo aquele rapaz chamado Albert Einstein, segundo um outro pensador britânico da primeira metade do século XX, chamado Spencer Brown, segundo, inclusive, o autor nazista alemão chamado Karl Lawrence, numa obra que podem conseguir aí, só acessando o Google, pode conseguir essa obra em formato PDF, uma tradução para o português de Portugal, uma obra denominada de Metodologia da Ciência do Direito, de Karl Lawrence. Inclusive, Karl Lawrence, enfim, desde 1611, a ideia de ciência ela é construída pela metodologia. Seja lá em 1611 com Descartes, quando publica o seu discurso do método e afirma que o método é o instrumento pelo qual se buscam as verdades científicas, seja depois com todos os outros pós-descartiano, digamos assim, e que a expressão evolui de método para metodologia, e, portanto, se método era um instrumento para se buscar as verdades científicas, metodologia é uma reunião de métodos para se buscar essa verdade científica, segundo certos autores. Inclusive, mais recentemente, na Faculdade de Direito de Coimbra, com o professor José Fernando Pinto Bronze, que publica uma obra chamada Metodonomologia, a palavra é exatamente essa, pode colocar aí no Google que vai aparecer a obra dele publicada pela editora Coimbra, Metodonomologia, que seria a evolução da metodologia como a reunião de instrumentos para se buscar a verdade. E não tenham dúvida sobre essa questão, e eu não vou discutir o que é verdade, mas sim a palavra verdade, a expressão verdade. Não tenha dúvida que, no direito, ou você constrói uma verdade e o direito vai dizer que você está no direito, ou a outra parte constrói essa verdade e o direito dirá que quem está no direito é a outra parte e não você. Porque a sua estrutura binária assim determina.
Alguns ficam para dentro do direito quando o direito assim afirma. Alguns ficam fora do direito quando o direito assim também afirma. Ou seja, se observarmos mais atentamente, o direito só nos leva a dois espaços. Ao espaço dele próprio, o direito, ou ao espaço do não direito. Não há outro caminho. Não há, como querem no Brasil, uma terceira via. Não existe no direito terceira via. Ou o direito, né, afirma você como dentro do direito, ou o direito afirma você como fora do direito. Ah, Luciano, mas tem as justiças negociadas, tem os acordos. Aquilo é a política do direito. Aquilo não é o direito. Justiça negociada não é direito. Justiça negociada é política do direito. Porque na justiça negociada não se decide absolutamente nada. É uma forma de poder político que estabelece uma condição, sem ter uma decisão. E com o sacrifício dele próprio direito. Porque só o direito pode fazer isso, né? Nesse sentido. Então, vamos começar, ou recomeçar, digamos assim, com as explicações metodológicas. Como coloquei no primeiro encontro, e aqui vou para o primeiro ponto da proposta. Iniciamos, portanto, a ideia do que chamamos de metodologia observacional construtivista estrutural funcional. Essa parte já me referi nos dois primeiros encontros. A ideia dessa metodologia, ela é construída, organizada, formulada, elaborada dentro de um pensamento das ciências sociais. Esse pensamento, ele é denominado de teoria dos sistemas. No início, e aqui já vou anotando para cumprir minhas promessas, para mandar para vocês, quem tiver aí com a ideia bem mais viva, eu enviei um texto, eu penso que enviei um texto, naquela sugestão de textos de pesquisa, enviei um texto de Talcott Pearson, do professor Talcott Pearson, sobre teoria da sociedade. São lições de Talcott Pearson sobre teoria da sociedade e sistemas, ou teoria dos sistemas sociais, ou teoria da sociedade e sistemas sociais. Se não mandei, vou mandar aqui, já estou anotando, portanto, para pagar as minhas dívidas. Então, a metodologia ela é abordada a partir de uma perspectiva de teoria dos sistemas. Nas ciências sociais, essa teoria dos sistemas ela surge em matrizes como a do pensamento do autor americano, o professor Talcott Pearson, uma das grandes autoridades sobre teoria da sociedade, e ele procura construir a teoria da sociedade através do que ele chamou de teoria dos sistemas ou sistemas sociais. Teria a sociedade e teriam os sistemas sociais, né? Porque ele interpretava, a exemplo do que o seu estudante e discípulo, que vai se tornar o grande nome da sociologia na segunda metade do século XX no mundo ocidental, o professor Niklas Luhmann, o que o seu discípulo chamou de teoria dos sistemas sociais, efetivamente. Porque ambos partem da ideia de que a sociologia não teria estrutura científica para explicar as complexidades da sociedade moderna. Então, toda e qualquer construção científica para esses dois autores deve partir da ideia, por exemplo, sociologia. Só posso interpretar o que é sociologia se essa sociologia ela partir de uma explicação do que seja a sociedade moderna. Porque, para esses autores, a sociedade moderna é um modelo único nos modelos de sociedade, como, por exemplo, a sociedade medieval eclesiástica europeia, como o sistema social denominado de feudalismo, como o sistema estamental, etc., etc. Construção essa, como eu me referi aqui, e sempre o faço com muita satisfação, construção essa, ou ideia inicial essa, que já havia sido vislumbrada por Tobias Barreto na Escola do Recife, num texto intitulado Variações Antissociológicas. E esse texto você encontra no Google facilmente. Quem nunca leu esse texto, leia esse texto de Tobias Barreto, porque, na minha interpretação, o texto de Tobias Barreto, do século XIX, Variações Antissociológicas, é simplesmente a origem do pensamento
da teoria dos sistemas sociais periférica. Na minha interpretação, esse texto é a origem do que nós vamos passar a conhecer a partir dos anos 40 e 50 no pensamento americano e europeu como, primeiramente, o funcionalismo estrutural de Pearson e depois o estruturalismo funcional de Luhmann. Na minha interpretação, esse texto de Tobias Barreto, ele é a origem dessas duas perspectivas sobre a sociedade, porque elas não são perspectivas puramente sociológicas. Elas são perspectivas de construção de uma sociologia que vai procurar explicar a sociedade moderna, porque os clássicos da sociologia, como esses dois autores dizem, como Durkheim e outros autores, os clássicos da sociologia, como inclusive Augusto Comte no positivismo, não explicam a sociedade moderna. E essa afirmação ela é apontada por Tobias Barreto no século XIX. A sociologia no século XIX não explica a sociedade moderna. Ela não tem estrutura para explicar a sociedade moderna. Então, reputo que esse texto é de uma originalidade extraordinária. Dr. Cleito coloca aqui, exato, já conta no e-mail, perfeito. Então, eu já paguei essa conta. Vou mandar um texto de um professor da UFRN, um texto que, reputo, eu estou até lendo o texto pela terceira vez, né, para um debate, que são críticas a Niklas Luhmann, um pensamento de um professor da UFRN que coloca as ideias de Max Weber contra as ideias de Luhmann sobre um ponto da teoria de Luhmann denominado de diferenciação funcional, que nós vamos tocar nele hoje aqui. Então, eu vou enviar esse texto lá no e-mail de vocês. Também vou enviar no WhatsApp do Dr. Cleiton, porque aí ele joga no WhatsApp do grupo de vocês também e fica fácil, fica funcional, digamos assim, para a leitura. Deixa eu colocar aqui o UFRN, professor José, UFRN, texto. Muito bem. Então, essa metodologia, a proposta metodológica, ela se dá à luz da ideia de que o direito pode ser um sistema ou uma ciência, e os autores eles se diferenciam. Para nossa ideia, ele é um grande sistema. Eu diria que dos subsistemas da modernidade, ou seja, política, religião, economia, arte, ciência, direito, sem dúvida alguma, o direito é o grande subsistema da sociedade moderna. Por quê? Porque ele é que vai construir a diferenciação da sociedade moderna em relação às outras sociedades. E utilizando o quê? Utilizando ele próprio. Utilizando ele próprio. Como o professor Niklas Luhmann escreveu num livro chamado Os Direitos Fundamentais como Instituição. O que é essa diferenciação funcional? A diferenciação funcional, rapidamente, numa síntese muito pobre, a diferenciação funcional é a observação, esse aqui estou dentro do conceito, a diferenciação funcional é a observação de que na sociedade moderna existem sistemas e subsistemas, e ela é, portanto, construída à luz dessa diferenciação que os subsistemas cumprem funções na sociedade moderna. Os subsistemas não têm finalidade na sociedade moderna. Eles cumprem função na sociedade moderna. Qual é a função da economia na sociedade moderna? Qual é a função da religião na sociedade moderna? Qual é a função da política na sociedade moderna? Qual é a função do direito na sociedade moderna? Que na sociedade anterior não havia essa diferenciação funcional. Política, economia, religião, direito, era tudo um só, praticamente. Por quê? Porque a igreja e o príncipe determinavam o que era a política, o que era a economia, o que era o direito, o que era a religião. Essas duas instituições não construíam diferenciação. Obras que podem ser traduzidas como obras da modernidade de diferenciação funcional, a obra clássica da modernidade, O Espírito das Leis, de Montesquieu, quando ele diz qual é a função do legislativo na sociedade moderna, qual é a função do executivo na sociedade moderna, qual é a função do judiciário na sociedade moderna. Mas John Locke também já havia feito isso com a sua obra, dizendo qual era a função
da política na sociedade moderna. E lá atrás, o primeiro de todos, sem dúvida alguma, Aristóteles, né, na sua obra A Política, quando ele vai dizer quais são as funções ou finalidades desses subsistemas na sociedade grega. Mas não com a ideia de sistematicidade, né, organizacional, como se deu na sociedade moderna. Mas eu tenho aí marcos da ideia de diferenciação funcional na sociedade moderna. Para Luhmann, por exemplo, qual é a inequívoca, inegável diferenciação funcional da sociedade moderna? Ele denomina de os direitos fundamentais. Não existe, para Luhmann, por exemplo, não existe sociedade moderna sem direitos fundamentais. Essa é a grande diferenciação funcional da sociedade moderna para Luhmann. Por quê? Porque ele vai tratar os direitos fundamentais como instituição. Veja só. Olhemos para o caput do artigo 6º da nossa Constituição. Ele diz que o trabalho é um direito fundamental, a educação é um direito fundamental, a alimentação é um direito fundamental, a moradia é um direito fundamental, a saúde é um direito fundamental. Eu vou me apropriar aqui só de um desses direitos para mostrar qual é o sentido, ou tentar explicar. Mostrar é sempre muito difícil. Tentar explicar qual é o sentido da diferenciação funcional na sociedade moderna. Nós estamos em meio a uma pandemia, com um resultado de mais de 595 mil pessoas mortas e com mais de 22 milhões de casos de pessoas infectadas. Imaginem se no Brasil não tivéssemos um sistema de saúde público, só o privado. Imagine se nós tivéssemos só um sistema de saúde privado, como nos Estados Unidos da América do Norte. Não existisse um sistema de saúde público. Como estaria se dando a política de vacinação? Quem estaria tendo acesso às vacinas? Como teria sido a construção, se é que houve, de um plano nacional de imunização da população? Podemos refletir sobre isso? Se nós temos um sistema de saúde pública universal e temos mais de 595 mil pessoas que morreram, imagine sem um sistema de saúde pública universal. Como ficaria a saúde como um direito na realidade brasileira nesses quase 2 anos de pandemia? Nota qual é a função do sistema de saúde pública? A diferenciação funcional? Ou seja, a diferenciação funcional, né, para ser irônico, mas com uma certa profundidade, como já disse aqui, é aquilo que aquela menina do funk chamou de cada um no seu quadrado. Diferenciação funcional é isso. É a política cumprindo a sua função, é a economia cumprindo a sua função, é a religião cumprindo a sua função, é cada subsistema do sistema social cumprindo a sua função. Isso se chama diferenciação funcional da sociedade moderna, sem a qual não há sociedade moderna, sem a qual não podemos falar de sociedade moderna. Portanto, essa metodologia, ela parte das palavras observacional, porque nós temos que observar isso. Ela parte da palavra construtivista, porque nós temos que construir com as nossas pesquisas. Ela parte da palavra estrutural, porque nós utilizaremos a linguagem como estrutura para a observação e construção de tudo que vai ser o resultado da pesquisa. E ela parte da palavra funcional, porque tem que cumprir uma função. O resultado dessa pesquisa tem que se traduzir por o cumprimento de uma função. A nossa pesquisa, a nossa dissertação, a nossa tese, o nosso artigo,
ela tem que cumprir uma função nesse modelo de sociedade. Por isso que a metodologia é observacional, construtivista, estrutural, funcional. Na ideia, por uma abordagem de uma ideia de teoria dos sistemas. A sociedade como sistema e todos esses outros, política, economia, religião, ciência, direito, como subsistemas desse sistema social. Ou seja, como disse Tobias Barreto em 1880, o direito não é um presente dos céus. O direito não é um presente divino. O direito é um produto linguístico, histórico e cultural da humanidade. Ou seja, o direito é um produto das nossas relações. E que são relações comunicativas. O direito não apareceu nas sociedades. O direito é construído nas relações comunicativas que dão origem à sociedade. Por isso, essa ideia de decisão judicial ou de lei que vem tratando de direito natural não tem sentido comunicativo algum. Uma decisão que afirma direito natural, sem sociedade, sem subsistemas do sistema sociedade. Então, qual é a explicação científica? De onde vêm os direitos naturais? Quem disse que os direitos naturais são direitos naturais ou se são naturais? Qual é a explicação científica metodológica que nós vamos dar para os direitos naturais? Como perguntava Tobias Barreto. Qual é a metodologia que faz dos direitos naturais um direito natural? E eu não estou falando aqui de Tobias Barreto quando ele falava isso, quando era autor. Eu estou falando que ele falava isso quando ele era estudante na sala de aula. Ou seja, quando se falava de direito natural, e ele chegava na Faculdade de Direito do Recife a partir de fevereiro de 1864, quando ele se matricula para assistir às aulas, e que ele perguntava para o professor, essa ideia, por isso que depois ele foi escrever sobre direito natural, essa ideia que o senhor fala de direito natural, de que nós nascemos com direito à vida, com direito à liberdade, com direito à propriedade, por que é que quando eu saio aqui, olha só, essa parte é a parte mais fantástica que tem. Sabe por quê? Porque a Faculdade de Direito que Tobias Barreto frequentou não é aquele prédio neocolonial da FDR extraordinário, maravilhoso, que toda vez que eu vou ao Recife eu tenho que passar por ali para buscar algumas inspirações, ficar ali alguns minutos para ver se aparece assim algum espírito que me contamine, que me possua e que eu saia dali com a cognição um pouco mais expandida, alguma coisa assim. Sabe onde é que ficava a Faculdade de Direito que Tobias Barreto frequentou? O prédio da Faculdade de Direito, uma casa rosinha que está lá até hoje na Faculdade de Direito, naquela rua. A rua se chama Rua do Hospício. A Faculdade de Direito ficava na Rua do Hospício. Por isso que se falava de direito natural. Na cabeça de Tobias Barreto. Ele dizia assim, professor, o senhor fica falando aqui de direito natural, eu saio daqui do prédio, né? Eu saio daqui, pego a Rua do Hospício, né, para ir embora para onde eu moro, e tem uma série de seres humanos aqui que dizem que eles não são seres humanos, que eles são res, como nós estudamos aqui em Direito Civil, que eles são res, coisa, mercadoria, professor. Então, eu sim, e olhe que ele era mulato. Ele disse, tá, eu sou reconhecido como pessoa, professor, então eu tenho vida, eu tenho liberdade, propriedade nem tanto, mas vida e liberdade tem. Mas aquelas pessoas, elas nem conversar com as outras pessoas não conversam, porque elas não são pessoas, elas só conversam entre si. Que é esse direito natural, professor? Perguntava Tobias Barreto. E a pergunta que ele fez está no livro de Clóvis Bevilacqua, Escola do Recife, volume 1 e 2. Ele perguntava, qual é a metodologia, professor, que faz do direito natural um direito natural? Como é que eu vou explicar o direito natural metodologicamente, professor? E aí, séculos
depois, no direito brasileiro, o livro de metodologia que nós temos é como explicando como usar a ABNT. Se a dissertação ela tem que ser escrita em espaço 1,5, se a fonte tem que ser Times ou Arial, quando usar o itálico, quando a expressão tem que vir em negrito, a margem superior tem que ser 3,5, a da direita e da esquerda 2,5. Isso é metodologia. É a esse estágio que nós chegamos para dizermos que isso é metodologia? Não. Como dizia Tobias Barreto, Talcott Pearson, Niklas Luhmann, Descartes e até o nazista Karl Lawrence. Metodologia é ideia. É quando eu tenho, como diz Reis von Forst, no texto que vocês leram de Ciro Marcondes Filho, é quando eu tenho um start biológico e que o sistema nervoso manda uma mensagem para o cérebro faz nascer essa mensagem como ideia e ele próprio, através de outro departamento, transforma isso em linguagem. Ou seja, dá uma organização à cognição. Aí, agora, eu tenho uma metodologia, que com ela eu vou atingir resultados. Ou seja, com ela, com a cognição, vou cumprir funções. Vou dizer que a minha ideia que inventou o instrumento tal, esse instrumento tem uma função na sociedade. Qual é a função que ele tem? Por exemplo, a invenção de direitos, como, por exemplo, os direitos fundamentais. Qual é a função dos direitos fundamentais na sociedade moderna, já que ele é uma metodologia? A função dos direitos fundamentais na sociedade moderna é exatamente organizar a diferenciação funcional desse modelo de sociedade. E explicar, mais especificamente, se autoexplicar como direito fundamental. E aí, depois, os estudos posteriores vão tratar de direitos fundamentais individuais e direitos fundamentais coletivos, ou direitos fundamentais sociais, que são desenvolvimentos de uma metodologia, de uma ideia, de uma cognição. Por isso, essa ideia é assim. Então, nós iniciamos por aqui. O direito como sistema ou como ciência, numa abordagem da teoria dos sistemas. O direito, como escrevem os construtivistas, como Spencer Brown, como Gazefelden, Ernest von Gazefelden, como Tobias Barreto, como Niklas Luhmann, como Talcott Pearson, como Rafael de Jorge, como tantos outros, ele é um sistema de comunicação. Não existe direito sem linguagem. Não existe direito sem linguagem. E essa linguagem ela pode ser oral, essa linguagem ela pode ser escrita, essa linguagem pode ser a linguagem dos sinais, ou seja, a estrutura, aquela outra chamada semiótica, determina, portanto, qual é a linguagem do direito em termos estruturais. Só que o direito, ele inventa uma linguagem própria, que ele vai chamar de linguagem jurídica. Ou seja, quando nós estamos falando de direito como um sistema de linguagem, nós estamos falando do direito como um sistema de linguagem jurídica, não é outra. E, mais uma vez, eu posso parecer... porque essa é uma perspectiva, né? Porque vocês podem estar aí do lado da tela, aí do lado dessa break Google Meet, do lado dessa janela do Google Meet, né? Dizendo assim, Luciano, tu também podia ter estudado na Rua do Hospício, porque juízo tu também não tem muito, não, vice? Né? Como se diz aqui na Paraíba, vice? Né? Bem por aí.
Mas eu vou insistir. Observem essa perspectiva. Quando o direito se apropria de uma linguagem que ela não é jurídica, ele a transforma em linguagem jurídica para dizer que a linguagem agora é dele. A isso eu chamo procedimento metodológico de apropriação direta e construída. Quando o direito vai na sociologia e se apropria de uma expressão, ela não é mais uma expressão da sociologia. Ela passa a ser uma expressão da sociologia do direito. Já lhe dou a palavra, Paulo. Quando o direito vai à economia, que se apropria de uma expressão, ela não é mais uma expressão da economia, agora ela é uma expressão do direito econômico. Quando o direito vai às finanças, ao mercado financeiro, como, por exemplo, com uma norma, com a Lei 7.492 de 86, dos crimes contra o sistema financeiro nacional, as palavras que ele se apropria, como, por exemplo, para criar um tipo penal chamado tipo penal de gestão temerária e gestão fraudulenta de instituição financeira, fraudulento e temerário agora são expressões jurídicas e não financeiras, ou seja, de um direito penal financeiro. Diga, Paulo. Bom dia a todos. Professor, o senhor falou que há uma linguagem jurídica do direito, né? Isso, Sim. Até que ponto, né, a linguagem jurídica do direito se aproxima e se distancia da hermenêutica jurídica? Agora você me fez uma provocação, Paulo. Como eu estou aqui na casa da minha mãe, e ontem, né, para a coitada da minha mãe, que tem 77 para 78 anos, para ela não pirar o cabeção, né? Ela mora num apartamento aqui no centro de Campina Grande, aqui, vizinho ao... Como é que é o nome desse hotel? Tem um hotel famoso aqui, vizinho perto do prédio da minha mãe. Para ela não pirar o cabeção, ontem eu fui ao Atacadão com ela e coloco para dar uma volta na cidade, íamos tomar um café não sei aonde, para ela dar uma esparecida, né? E passei lá no Atacadão e tinha uma promoção de um líquido que eu aprecio muito, porque entendo que ele é um líquido estimulante à dilação da cognição, chamado cerveja, na forma artesanal, né? E aí, como estava em promoção, para não ficar indo lá várias vezes, eu comprei um carregamento, né? Já fiz um carregamento para as semanas que eu vou ficar por aqui. Vamos lá, Paulo. Hermenêutica. O quanto ele se aproxima e se distancia da hermenêutica, né? Eu vou ter que me socorrer a um episódio histórico. Né? Aliás, há dois. Vou começar do segundo para o primeiro. Eu era assistente de Rafael de Jorge na Faculdade de Jurisprudência da Universidade del Salento, na cidade de Lecce, Puglia, sul da Itália, durante 3 anos e meio. E estávamos organizando a biblioteca de Rafael de Jorge, que à época tinha 16.500 títulos. Só tinha isso na biblioteca dele. 16.500 títulos. E aí, caixa para lá, ajeitar... Luciano, os livros de filosofia naquela prateleira, os livros de sociologia naquela, de sociologia do direito aqui, o livro de direito penal ali, de constitucional, livro de teoria dos sistemas e tal, e a gente organizando, e obviamente com uma garrafa de vinho, né? Um prosciuttozinho, um queijinho lá da Puglia, azeitonas e tal, né? E tal, porque... né? Só organizar livro no trabalho laboral também não dá muita excitação, né? Não dá muito sentido também, mas com vinho, essas outras coisas, os sentidos começam a aparecer. E aí eu peguei uma pasta, tinha uma carta. Essa pasta tinha uma carta. Aquelas pastinhas plásticas que a gente coloca documentos, organiza as coisas, tinha uma carta de punho, assim. Só que estava escrito em alemão. E aí eu, com dificuldade para entender, eu disse, professor, mas entendi, porque embaixo estava assinado Niklas Luhmann. Mas aí entendi que era uma carta de Luhmann, entendi que era hermenêutica, pelas expressões e tal. E aí tinha Universidade de Atenas e tal. E eu disse, de Jorge,
essa carta aqui vai para onde? Eu disse, peraí, isso aqui vem para essa mesa aqui, que são documentos históricos que eu estou organizando para um livro. E eu fiquei curioso, né? Eu disse, sim, mas o que é, professor? Ele disse, senta aí, vamos tomar uns cálices de vinho, depois a gente volta por livros e eu vou lhe contar essa história. Eu era assistente de Luma, Luciano. Era assistente de Luma e tinha publicado o meu livro. Notem a importância de um trabalho dissertativo. Eu tenho que contar essa história. Ela é real. Note a importância do trabalho dissertativo. Note a importância da sua dissertação. O quanto ela pode ser importante. Rafael de Jorge vai parar na Alemanha, porque ele tinha sido aluno do grande penalista da escola crítica italiana, Alessandro Baratta. De Jorge foi orientando de Alessandro Baratta. E de Jorge construiu um TCC, não em criminologia, né, como poderia se esperar. Ele construiu um TCC em sociologia, filosofia e teoria do direito, chamado Ciência del Diritto e Legitimazione, in onore a Kelsen. Ciência do Direito e Legitimação em homenagem a Kelsen. E aí, Alessandro Baratta recebe um convite para ficar na Universidade de Saarland, em Saarbrücken, na Alemanha, durante 4 anos, como professor visitante, num programa de doutorado. E aí, Alessandro Baratta vai e pergunta se de Jorge quer ir para lá, para a Alemanha, que ele arrumaria algo que, quando a gente fala essa palavra, os olhos dos estudantes brilham. Os estudantes ficam assim, eufusiados. Eles ficam assim, claro, professor, claro, mas é claro, professor. Que palavra é essa? Que expressão é essa? Bolsa de estudos. Quando se fala bolsa de estudos para um estudante, os olhos deles brilham, palpitam, ficam desse tamanho assim, né? Eles dizem, claro, professor, claro, claro. Os estudantes pensam assim. E com toda a razão, tem que pensar assim mesmo. E aí de Jorge, claro, vamos nessa, é nós, estamos dentro, boy. Qual é a tua? Que hora eu faço a mochila? E aí Alessandro disse, calma, eu estou aqui na Alemanha, vou lhe mandar a passagem, endereço, você vem. E de Jorge foi. Quando chegou, já tinha ocorrido um congresso organizado por Alessandro Baratta. Nesse congresso estava Niklas Luhmann. E o trabalho de TCC de Rafael de Jorge estava no gabinete de Alessandro Baratta, em cima de uma mesa. E quando Baratta recebeu Luhmann no seu gabinete, como qualquer italiano, né? Porque não tenha dúvida sobre isso, para qualquer italiano, o café é um direito fundamental. Se você negar um café expresso para um italiano, ele faz uma guerra com você. Porque os italianos, tomam pelo menos uns 10 cafés expressos por dia. Eu não sei como é que aquele pessoal aguenta, mas aguenta. Luhmann tinha ido para o congresso, viu o TCC de Rafael de Jorge enquanto esperava Baratta fazer um expresso ali. E perguntou, de quem é esse texto aqui? O texto em italiano. Luhmann lia em 9 línguas. Perguntou, esse texto aqui de quem é? Diz, de um orientando meu lá da Sapiência de Roma que está vindo para cá trabalhar comigo aqui no doutorado. Luhmann fala para Baratta. Não. Quando ele chegar, mande ele lá para a Universidade de Bielefeld, onde eu estou. Ele vai trabalhar comigo. Essa relação entre Rafael de Jorge e Niklas Luhmann durou de 78 a 1998, quando Luhmann morre. 20 anos. De Jorge chegou, disse, professor, vamos começar os trabalhos? Baratta disse, não vai dar não para trabalhar. Disse, qual é a frase que o estudante fala quando o professor diz, não vai dar não para trabalhar? Qual é o pensamento que o estudante tem? Porra, professor, cortaram minha bolsa, foi? Não tem mais bolsa, vou ter que voltar para a Itália, estou fodido, vou ficar lá em Roma, tendo que dar aula para estrangeiro para ganhar dinheiro. Não, você vai para Bielefeld, trabalhar com Niklas Luhmann. E aí Rafael de Jorge disse, o senhor está de brincadeira. Ele levou seu TCC lá para Bielefeld, disse que está lhe esperando lá. Tome a passagem aqui, te manda.
Quando tu quiseres ver aqui, vem. Mas agora tu vai trabalhar com ele. Essa relação durou 20 anos. Aquela carta de Jorge era assistente de Luhmann. E, na Alemanha, publicou aquele texto, que era italiano, publicou em alemão. Um grupo de professores da Universidade de Atenas leu aquele trabalho. Convidou de Jorge para dar uma palestra sobre hermenêutica. De Jorge foi aluno no gabinete, disse, professor, fui convidado para ir para a Universidade de Atenas fazer uma palestra sobre hermenêutica. E como eu organizo isso? Aí Luhmann escreveu aquela letra de punho na hora, assim. E a frase que de Jorge me falou foi, na hora que ele terminou a carta, disse, tome, vá lá e dê a palestra. E de Jorge deu a palestra com aquela carta. 1 hora de palestra com aquela carta, depois mais 1 hora respondendo perguntas na Universidade de Atenas. Por que eu trouxe isso? Porque nos anos 70, salvo engano, 1977, tem um debate extraordinário na TV alemã, na TV convencional alemã, na TV aberta alemã, no horário nobre, das 8 da noite. Tem um programa que existe até hoje. O debate é entre Hans-Georg Gadamer, né, aquele que escreveu Verdade e Método, que você pode ir aí no Google e você vai conseguir uma cópia em PDF em espanhol desse livro de 1966, que é, sem dúvida, a última grande obra de hermenêutica no mundo ocidental. Vou escrever aqui o nome para não ter erro. Hans-Georg Gadamer. O título do livro é Verdade e Método. Verdade e Método. E aí no programa estavam Gadamer de um lado e Luhmann do outro, no horário nobre em TV aberta. Veja, é por isso que as coisas são assim. Aqui no Brasil nós temos o quê? Eliana, Faustão, tinha o Gugu, né? Lá eles têm um programa que vai Gadamer de um lado, Luhmann do outro. E aí o apresentador vai dizer assim, professor Gadamer, a sua obra, que já está se tornando um clássico, Verdade e Método, de 1966, é uma obra hermenêutica. O senhor fala lá sobre os círculos da hermenêutica. O senhor poderia nos responder que é hermenêutica? E aí Gadamer, claro. E aí Gadamer começa a organização do discurso. Primeiro círculo da hermenêutica, segundo círculo da hermenêutica, terceiro círculo da hermenêutica, semiótica, semiologia, epistemologia, hermenêutica, linguagem, tá, vai, com tudo aquilo. Leva uns 30 minutos para responder o que é hermenêutica. O apresentador da TV vai dizer, vamos fazer um intervalo, na volta o professor Niklas Luhmann vai responder também a mesma pergunta, o que é hermenêutica. Quando volta, o apresentador vai dizer, professor Luhmann, o senhor tem o mesmo tempo do professor Gadamer para responder o que é hermenêutica. Luhmann, ironicamente, porque o seu discurso era irônico, era inflamável e corrosivo, Luhmann vai dizer assim, não preciso de todo esse tempo para explicar o que é hermenêutica. Vai e diz, posso responder? O apresentador diz, claro, nossos telespectadores estão esperando. Ele vai e diz, abre aspas, hermenêutica é aquilo que a hermenêutica disser que é hermenêutica. Fecha aspas, ponto. Muito obrigado. Acabou o meu discurso. O que é hermenêutica? Hermenêutica é aquilo que a hermenêutica disser que é hermenêutica. Quando o ministro do Supremo Tribunal Federal prolata um voto, quando Gilmar Mendes prolata um voto com a expressão sobre a question iuris in judice, o meu voto é um voto hermenêutico no sentido de ressignificação. Quando ele diz meu voto é um voto hermenêutico, tem alguém que diz que não é hermenêutico? Quando o Supremo Tribunal Federal diz que a sua decisão é uma decisão hermenêutica, tem alguma outra instituição, algum outro personagem que diz que aquela decisão não é hermenêutica? Então, o que é hermenêutica?
A hermenêutica, Paulo, é aquilo que a hermenêutica disser que é hermenêutica. Só que é preciso ter poder para dizer o que é hermenêutica. Uma coisa é Luciano Nascimento dizendo que o seu discurso é um discurso hermenêutico. Outra coisa é Lewandowski dizendo que aquele voto dele é hermenêutico. Mas essa palavra hermenêutica, assim como outras, hermenêutica, dignidade da pessoa humana e outras elas são, Paulo, o que os alemães chamaram de princípio autoexplicativo. Os alemães criaram essa palavra para dizer o que são os princípios autoexplicativos, expressões autoexplicativas. Eles inventaram esta palavra aqui. Para traduzir o que é dignidade da pessoa humana, hermenêutica e outras expressões, eles inventaram a palavra Erklärungsprinzip, palavra autoexplicativa ou princípio autoexplicativo. Quando ela é pronunciada, ela não precisa explicar mais absolutamente nada, ela se autoexplica. Ela dá um sentido de explicação sem ter explicado nada. Por exemplo, e aqui, por favor, com todo respeito à sua liberdade religiosa, de credo, etc. Quando a palavra Deus aparece, ela precisa explicar quem é Deus? Ela precisa fazer um teorema de quem é Deus? Ou, ao dizer Deus, já estabelece uma explicação? Quando alguém pronuncia no discurso jurídico a expressão dignidade humana, precisa explicar? Não, ela constrói um sentido. Ela autoconstrói um sentido. Mas nós sabemos o que é dignidade humana? Nós sabemos o que é que o autor quer. Por exemplo, vou aqui fazer uma provocação. Peguem. Aí no Google vocês vão encontrar em formato PDF um texto que é um capítulo da tese de doutorado de Sua Excelência, e falo isso com o devido respeito, todo respeito, máximo respeito que devemos às autoridades públicas e aos agentes do Estado e a qualquer outra pessoa, mas como eu vou me referir a um deles aqui, é nessa direção. Eu estou me referindo a Sua Excelência, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Se você for aí no Google, você vai encontrar um texto sobre dignidade da pessoa humana, de Luiz Roberto Barroso, que é um texto que está dentro da tese dele, que ele publicou em forma de uma palestra, um capítulo, que ele deu nos Estados Unidos, se eu não me engano, na Universidade de Washington, sobre um debate sobre dignidade da pessoa humana. Vá olhar o que é que Barroso escreveu naquele texto sobre dignidade da pessoa humana e vá pegar as decisões de Barroso durante a investigação da Lava Jato para nós sabermos o que é dignidade da pessoa humana. E se os seus votos no Supremo Tribunal Federal e nas palestras que andou dando, dizendo que o judiciário tem que combater a corrupção, ora, o judiciário não é órgão de segurança pública, o judiciário não pode combater nada. O judiciário não é parte, ele é o Estado juiz. O judiciário decide sobre o que o Ministério Público constrói e o que a defesa constrói. O judiciário não pode combater absolutamente nada, porque ele não pode ser parte. Para você combater, você precisa ser parte. E no Estado constitucional de direito não existe combate, porque não é guerra. Então, olhe o que é esse texto sobre dignidade da pessoa humana de Barroso e vá ler os votos dele no Supremo sobre as ações da Lava Jato, sobre a persecução penal durante as investigações da Lava Jato, para você notar que há um Barroso lá naquele texto e há outro Barroso totalmente diferente nesse texto dos votos, usando a hermenêutica, usando dignidade humana, usando hermenêutica. Aliás, tem um texto, tem um voto dele extraordinário, usando a palavra hermenêutica para manter alguém na prisão. Então, Paulo, hermenêutica é
como disse Luma, o que a hermenêutica disser que é hermenêutica. O conceito dela é esse. A definição dela é essa. Né? Assim como dignidade humana. Né? E dignidade humana, já que nós iniciamos essa aula falando sobre a situação da fome no Brasil, né? Coitado de Josué de Castro. Né? O que Josué de Castro fez para ter... Né? Quem nunca leu uma obra de Josué de Castro, uma obra extraordinária que deu origem a um órgão da ONU chamado FAO, chamada Geografia da Fome, obra clássica de Josué de Castro, Geografia da Fome. Como Josué de Castro cientificamente provou que a fome no Brasil ela é uma construção social, porque ela é uma forma de poder, de dominação de uma classe sobre uma outra classe. A classe popular é dominada e aí ela é alimentada homeopaticamente para se manter naquela geografia. Dignidade humana, sabe o que é dignidade humana? Não é essa teorética babaca de quinta categoria que existe no Brasil. Eu morei numa cidade da Alemanha chamada Freiburg, em Brisgau, Baden-Württemberg, Deutschland. Morava num apartamento de pesquisadores durante 2 anos para fazer minha pesquisa de campo no Max Planck, na Universidade de Freiburg. Nesse apartamento éramos 4 pesquisadores. Tinha um francês, um indiano, um inglês e eu. E vizinho ao prédio dos pesquisadores tem um pub extraordinário, um pub italiano. Quando você chega, tem uma placa assim escrita: La birra piccola è immorale. Cerveja pequena é imoral. Lá não vende cerveja, porque a cerveja lá que vende é caneca de 1 litro, 1,5 litro, 2 litros, 2,5 litros e 3 litros. E as canecas de 1 litro, os pais dão para as crianças no almoço de domingo lá. Se você é adulto e chega lá e pedir uma caneca de 1 litro, vão dizer que você não sabe beber cerveja. E no início, eu fazia minhas alimentações lá naquele pub. Conheci uma brasileira chamada Eunice, que estudava letras na Universidade de Freiburg. E aí Eunice vem e fala assim: brasileiro, né? Eu disse: sim, brasileiro. Ela: eu também. Eu disse: nós estamos falando português na Alemanha, ou somos brasileiros ou português. Alemães é que nós não somos. Ela disse: tem razão. Tal. Tá há muito tempo aqui? Eu disse: não. Então, 1 semana só. Ah, não conhece nada disso, não. Está morando no prédio dos pesquisadores? Eu disse: exatamente. Estou morando lá no prédio dos pesquisadores. Ela disse: massa. Gosta de festa? Eu disse: é uma pergunta retórica. É uma pergunta retórica. Perguntar para um brasileiro se ele gosta de festa. Que conversa é essa? É igual aqui na Paraíba perguntar: você gosta de cachaça? O cara morando na Paraíba: não, gosto não. Gosto de beber água da torneira, da cajepa. Ora, eu desgosto. Ela disse: pronto, aqui funciona assim. Segunda, a festa aqui é por país. Pronto, segunda tem festa belga. Na terça tem festa alemã. Na quarta tem festa francesa. Na quinta tem uma festa polonesa. Na sexta tem uma festa húngara. Pronto, sábado, lá em Letras, vai ter uma festa brasileira. Paga-se 20 euros. Você tem acesso à cerveja das 11 da manhã até as 6 da tarde, caipirinha, feijoada e um grupo de samba. Eu disse: por 20 euros, eu pago 50, para passar lá de 11 da manhã até 6 da tarde, pago 50 se você quiser. Eu tinha uma bolsa da CAPES de 1.100 euros, e uma bolsa da CAPES de 1.100 euros para ficar lá 2 anos, né, estudando. Pronto, sábado, tu mora no prédio dos pesquisadores, né? Disse: pronto, sábado, 11 horas da manhã, eu passo lá. Me dá teu número que quando eu estiver embaixo eu mando uma mensagem para tu descer e a gente ir. Eu disse: certo. Estava lá no sábado de manhã com os meninos, pesquisadores, assistindo a Bundesliga, campeonato de futebol alemão. Não é porque tem o nome de Bundesliga que é fuleiragem. Não, não é isso não. É futebol. E aí, chega uma mensagem de Eunice, né? 11 horas. Luciano, estou aqui embaixo. Eu desço, saio do prédio, olho para a esquerda, olho para a direita, não vejo Eunice. Você achou Eunice disse que estava aqui embaixo, não? Aí um carro buzina para mim. Eu olho para o carro e disse: não, eu nasci em Queimada Grande. Um carro desse nunca vai buzinar para mim. Se fosse um carro de boi, uma carroça de burro, né? Mas um carro desse buzinando para Luciano Nascimento, sem chance, tem a menor chance da vida. Não. Aí olho, vou mandar uma mensagem para a Eunice. Aí buzina de novo. Eu olho, não, vou mandar uma mensagem. Aí aparece uma jovem: Luciano, sou eu, Eunice. Eu olho, não. Chego assim, peço: Eunice,
que é isso? Esse é o quê? É um carro, Luciano. Tu nunca viste um carro, não? Eu disse, sim, é uma BMW Z3 conversível. Ela disse, sim, é meu. Eu disse, como? Ela disse, como assim? Eu disse, tu, estudante de letras, garçonete em um pub que faz um part-time, tem uma BMW Z3 conversível. Ela disse, sim, eu sou estudante de letra, tenho uma bolsa de 900 euros para estudar, faço 4 horas todo dia naquele pub, ganho mais 500 euros, tenho uma renda de 1.400 euros. Pago a prestação desse carro de 250 euros. Ainda me sobra 1.150 euros para eu viver minha vida aqui. Eu disse, isso é dignidade da pessoa humana. Não essa teorética aqui. Ah, você tem dignidade humana e mora na favela. Tem dignidade humana e habita num barraco. Tem dignidade humana e o esgoto a céu aberto na sua rua. Essa é a dignidade humana nossa, essa é a deles. Eu quero aquela. Quero aquela. Mas não quero aquela só para mim. Quero aquela, se não é possível para todos, mas para o maior número de pessoas possíveis, eu quero aquela. Não essa que nós temos aqui. E que na universidade tem muitos teóricos que ficam fazendo esse discurso. Eu estou falando de amigos meus também, professores, que ficam fazendo discurso de dignidade humana, mas propriedade querem só para eles, para os outros não. Ó, vá aqui com a sua dignidade humana da miséria, vá aqui. Eu quero andar de carro muito bom mesmo, eu quero tomar cerveja artesanal, eu quero viajar 2 vezes por ano, eu quero comer e comer muito bem, eu quero vestir roupa, eu quero ir para a praia, eu quero o caralho de asa como dignidade humana. Eu só não quero a miséria como dignidade humana. Para ninguém. São palavras, Paulo, Archilung Príncipe. São palavras autoexplicativas. Quando elas aparecem, não precisa explicar. Muito bem. Então, essa metodologia, que parte dessa ideia aqui, não tenha dúvida. Na minha ideia, não é para você, eu estou dizendo, na minha ideia, não tenha dúvida que o direito é um sistema. E aí vou traduzir. Onde há direito, há um poder. Onde há o poder, há uma dominação. Onde há uma dominação, há um modelo de civilidade. Direito é isso. Direito é sistema, poder, dominação e civilidade. Através das suas 2 estruturas, lei e decisão judicial. O direito como sistema, como poder, como dominação e como inventor de uma categoria civilizacional, ou de uma matriz, ou de um modelo civilizacional, ele se operacionaliza pelas suas 2 estruturas, lei e decisão judicial. O que significa dizer que ele se torna, portanto, um produto linguístico, histórico, cultural e da humanidade, como disse Tobias Barreto. Ele se torna isso. Porque o sistema é uma invenção, o sistema jurídico é uma invenção do sistema social, a sociedade. O poder é uma invenção das relações sociais em sociedade. A dominação é uma invenção nas relações sociais da sociedade. E a civilidade é um modelo de sociedade ou de processo de construção de um modelo de sociedade chamado civilizatório. O que significa dizer que falar sobre direito natural é balela. Não tem sentido algum falar de direito natural, como já dizia Tobias Barreto no século XIX. Nós estamos no século XXI. Nós estamos na segunda década do século XXI e ainda estamos falando de direito natural. Você está de fuleiragem. Você está de fuleiragem. Ou como escreveu Lulu Santos, assim caminha a humanidade, a passos de formiga e sem vontade. Como escreveu Lulu Santos. Então, esse é o primeiro, digamos assim, a primeira fase da metodologia.
Vamos mais adiante com ela. A segunda é... Deixa eu fazer aqui. Babá. A segunda é esta. Naquele ponto, notem, naquele ponto que estávamos discutindo, quando Paulo fez a pergunta sobre hermenêutica, né, a ideia assim, o que essa linguagem se aproxima ou se distancia da hermenêutica? Né? Eu dizia, quando o direito se apropria de uma linguagem que não é dele, então ela se torna a linguagem da sociologia do direito, a linguagem da teoria do direito penal. Né? Porque, por exemplo, adultério. Adultério, ela é uma linguagem jurídica no direito. Fora do direito, ela tem outro sentido. E assim por diante, tantas outras palavras. No século XIX, Tobias Barreto escreve um texto que ele diz o seguinte, abre aspas, a linguagem do direito parece aquele sofá velho que nós temos na sala. Ou precisa ser vendido para se comprar outro, ou necessita ser reformado para dar um aspecto de novo e o cheiro ser outro. Ponto. A linguagem do direito no próximo século, que seria o século XX, se não se apropriar, é a expressão de Tobias Barreto, se não se apropriar da linguagem de outros espaços científicos, o direito não continuará direito. Diz Tobias Barreto naquele texto, o direito necessita se apropriar de outras linguagens para permanecer direito. O que é que nós assistimos? O que é que Luhmann fez? Vou pegar só as construções de Luhmann. O que é que Luhmann fez? Foi na biologia, pegou uma palavra chamada autopoiese para dizer que o sistema do direito é um sistema autopoético. Vocês leram um texto do professor Ciro Marcondes Filho, Dilemas da Reis von Forst e os Dilemas da Comunicação Social, né? Sobre cibernética. Luhmann vai na cibernética e se apropria da linguagem da cibernética para construir uma linguagem para o direito. Quando o direito se apropria da linguagem da cibernética, ele dá o nome de cibernética jurídica. Quando ele se apropria da palavra autopoiese, ele diz que o sistema do direito é um sistema autopoético. Por quê? Porque o direito se reproduz a partir das suas duas estruturas, norma e decisão judicial. Por isso que ele é autopoético. Por isso que a metodologia aqui é por uma abordagem da teoria dos sistemas. Em qual sentido? No sentido de que o direito autoconstrói um espaço sistêmico. O direito é um espaço sistêmico. Ele é um sistema que ele parte para construir de si próprio. Ele se autoconstrói a partir dele próprio, da lei e da decisão judicial. Tem as argumentações. E as argumentações são o quê? A argumentação não são jurídicas. As argumentações são o quê? A acusação de que alguém cometeu o crime é uma argumentação o quê? A defesa técnica de que alguém não cometeu esse crime é uma argumentação o quê? Robert Alex chama isso do quê? Teoria da argumentação jurídica. Ronald Dworkin chama isso do quê? Teoria do direito como integridade. Chaim Perelman chama isso do quê? A nova retórica. Jürgen Habermas chama isso de quê? Teoria discursiva da facticidade. Todas jurídicas. Ou seja, dele próprio direito. O direito é, inicialmente, autorreprodutor. Ele não precisa de outro sistema para ser direito. Por quê? Porque ele tem as estruturas necessárias para ser direito. Lei e decisão judicial. Vou encaminhar um texto de Luhmann para vocês chamado Argumentação Jurídica. Está em espanhol. Em que ele diz, não existe argumentação jurídica. O que os autores chamam de argumentação jurídica, eu vou chamar de processo comunicativo jurídico. Isso está
no capítulo 8 do seu livro de 1994, intitulado Das Recht der Gesellschaft, O Direito da Sociedade. Eu vou mandar para vocês ainda hoje. Para anotar aqui, para não esquecer. Luhmann. Argumentação. Ora, o que Luhmann fez? Luhmann fez o que Tobias Barreto escreveu lá no século XIX. O direito precisa se apropriar de outras linguagens. E veja, quando o direito se apropria de outras linguagens, ele permanece direito, como disse Tobias Barreto. Veja, quando vem uma linguagem da sociologia para o direito deixa de ser direito e passa a ser sociologia? É? Não. O direito inventa algo chamado sociologia do direito com essa linguagem. Quando a economia cria uma expressão que o direito se apropria dela, o direito deixa de ser direito e passa a ser economia? Não. Ele inventa algo chamado direito econômico. Por isso que ele é esse poder. Por isso que ele é um sistema de um poder extraordinário. Qual é o seu poder? O seu poder é linguístico. Como disse Kelsen. Kelsen foi extraordinário nisso. Os cretinos que não conseguem ler Kelsen, que tem que ler livros chamados assim, Como Entender Kelsen. Como entender Kelsen? Vai ler Kelsen, porra! Se tu quer entender Kelsen, vai ler Kelsen. Não um livro Como Entender Kelsen. Kelsen, positivista, legalista, formalista. E tu, cretino? Quem és tu? Os esforços de Kelsen foram extraordinários quando Kelsen disse, a ciência do direito é a dogmática. E o que é a dogmática? Se não é semântica, sintaxe e pragmática. O que é a dogmática se não é semiótica? O que é a dogmática se não é uma semiologia epistemológica? O que é a dogmática se não é isso? Por isso que ele disse que era a ciência do direito. Por quê? Porque ela era uma linguagem própria do direito. Ela é uma linguagem jurídica. E porque ele a explicou metodologicamente. Ou seja, quando ele inventa uma frase chamada legitimidade pelo procedimento. O que é legitimidade pelo procedimento? É a construção da norma, da dogmática, fase a fase. A cognição informa, a cognição que se transforma numa forma chamada projeto de lei, que depois tem que ser votada na Câmara Federal, no Senado da República, para se transformar em lei. Se o Senado modificar o texto, tem que voltar para a Câmara para ser votado de novo, para mandar para o Senado. Do Senado tem que mandar para o presidente da República, para Sua Excelência sancionar a lei e publicar a lei. A isso ele chamou de legitimidade pelo procedimento. Isso é metodologia, caralho! E não livros sobre como usar a BNT. Aquilo não é metodologia. Metodologia é legitimidade pelo procedimento. Isso é metodologia. Por isso que ele disse que era ciência. Porque ele inventou uma metodologia. Agora os outros, o que inventaram? Qual é a grande invenção dogmática depois de Kelsen? E por quê? Lá em 1911, antes de 34, porque em 34 ele publica Reinrecht Teoria, teoria pura do direito. Em 1911 ele já tinha publicado Caption Problem Recht Teoria, problemas do direito, problemas capitais do direito estatal, em que metodologicamente, bando de cretinos, metodologicamente, legião de cretinos, ele vai e afirma, o direito é um fenômeno, a política é outra, a religião é outro, a moral é outro, e eles não se misturam, porque se misturar, dá numa grande merda civilizatória. E nós estamos assistindo aí no que é que está dando toda essa mistura. É por isso, e tantas outras construções, como, por exemplo, a invenção da Constituição da Áustria, a invenção do Tribunal Constitucional, a invenção da teoria do controle de constitucionalidade, a invenção da teoria do processo. É por isso, e tantas outras construções, que simplesmente ele se chama Hans Kelsen.
É só por isso. Simplesmente por isso. Ora, então Luhmann fez o quê? Luhmann fez o que Tobias Barreto falou. O direito no século XX passou a se apropriar de outras linguagens. Qual é o nome que as ciências sociais passaram a dar para a ideia de conexão linguística entre os espaços científicos? A palavra é interdisciplinariedade. Ora, interdisciplinariedade, sabe o que é interdisciplinariedade? A origem da interdisciplinariedade é aquele sofá velho que nós temos na sala e que precisa ser trocado ou vendido para termos um outro sofá, para darmos uma estética de que é algo novo e para que tenha um cheiro diferente, como disse Tobias Barreto. E para fazermos isso, o que é que a gente faz? E aqui é a provocação. A gente vai comprar outro sofá novo, mas para comprar outro sofá novo, a gente vai aonde? A gente vai ao quê? Ao Armazém Paraíba. Ah, não gostei desse sofá, não. Aí a gente passa nas Casas Bahia. Ah, não gostei, não. Aí passa no Magazine Luiza. Ah, não sei, não. Aí, sabe uma coisa? Vou terminar comprando pelo site das Americanas. Tá aqui a interdisciplinariedade, bando de cretinos, que não consegue enxergar. Para tirar o sofá velho da sala, é preciso visitar vários negócios para saber que sofá agora eu vou comprar. Mas será sempre um sofá. A interdisciplinariedade no direito não faz com que o direito deixe de ser direito. Pelo contrário, faz aquilo que Tobias Barreto falou. Aí é que ele é mais direito ainda. É só argumentação. É só linguagem. Mais nada. Agora, cabe a cada um. É ciência? É sistema? O que é o direito? Se é que é preciso perguntar ainda o que é o direito. E se não seria mais importante, como nós veremos lá na frente, nos perguntarmos como é possível o direito e não o que é o direito. Mas, enfim, vamos lá. Então, ele é autorreprodutor, parte de si próprio. Ele é autorreferencial, por quê? Porque a sua construção, que parte de si próprio, ela parte olhando para si própria. O direito é autorreprodutor e autorreferencial porque as referências que o direito tem é ele próprio. Para construir uma norma, ele precisa olhar para outra norma. Eita, essa norma que eu estou construindo, a Constituição permite ou a Constituição diz que essa norma é inconstitucional? Então, ele tem que se referenciar nele próprio. Ah, o juiz está para decidir um caso concreto. É verdade. O juiz está para decidir um caso concreto. Como é que eu posso decidir? Eu não estou com uma ideia. Vou olhar na memória do direito, na jurisprudência. O que a jurisprudência diz sobre feminicídio? Já tem uma posição jurisprudencial sobre feminicídio? Feminicídio é só a morte da mulher por um homem por motivações que estão esculpidas na norma, ou a mulher também pode ser sujeito ativo do feminicídio? Tem alguma posição jurisprudencial sobre isso? Já tem decisão? Essa construção, que é autoconstrução, ela é autorreflexiva, porque parte também de olhar para ele próprio. Então, o direito ele é autorreprodutor, autorreferencial e ele é reflexivo. Toda vez que o direito pensa, reflete, ele pensa e reflete juridicamente sobre ele próprio. Ele tem que partir da ideia. Aí, mas nós temos assistido que há reflexões políticas, religiosas. Isso não é direito. Isso é qualquer outra coisa, menos direito. Nós estamos aqui falando de direito. As reflexões do direito são reflexões jurídicas. Jurídicas. Reflexões políticas são da política. Reflexões econômicas são da economia. Reflexões teológicas são da religião. Reflexões artísticas são do mundo da arte. Reflexões jurídicas são do mundo do direito. Diga, Juliana. O professor, mesmo quando... É porque fica um pouco... Como é um campo mais
subjetivo para a gente poder visualizar, assim. Mas quando o senhor fala que o direito se apropria da cibernética, da política, da biologia, exatamente, essa apropriação aí, ele não está trazendo outras fontes quando ele se coloca que ele é autorreferencial. Ele também não puxa essa referência de outros sistemas? Sim, mas quando ela é jogada para dentro do direito, ela continua biológica ou ela tem outro sentido? A autopoiese, por exemplo, autopoiese, que é uma palavra grega para traduzir a autorreprodução das células do corpo humano. Né? Autopoiese é o quê? Auto, si próprio. Poiese é o quê? Criação, fantasia. Então, é o quê? Uma autocriação, uma autofantasia. Quando Luhmann vai na biologia com Maturana e Varela, com Humberto Maturana e Francisco Varela, que estudavam os sistemas biológicos, e Luhmann tira a ideia de sistema social e de subsistemas da biologia para aplicar o quê? A teoria da sociedade. Quando Luhmann pega a palavra autopoiese e diz o direito é um sistema autopoético, porque ele se autorreproduz a partir da lei e da decisão judicial. Tem o mesmo sentido que na biologia? Ou agora a autopoiese aqui ela é uma autopoiese jurídica? Porque lei é jurídica, decisão é decisão judicial, é jurídica. Então, Luhmann faz o quê? Faz o que Tobias Barreto falou. Ele vai se apropriar de outras linguagens? Vai. Mas quando essas linguagens são jogadas dentro da linguagem do direito, elas perdem a identidade biológica, elas perdem a identidade cibernética, elas perdem a identidade sociológica e ganham uma identidade inequívoca, jurídica. Porque eu tenho que dar um sentido jurídico à ideia, à palavra autopoiese. O sentido é puramente jurídico, porque na biologia não existe decisão judicial. É nesse sentido. Por isso, Juliana, é que o direito é esse poder. Por isso que ele construiu as diferenciações funcionais na sociedade moderna. E a questão, Juliana, é muito mais dramática. Ela é muito mais dramática. Porque o direito nos jogou nessa armadilha dele próprio. Tiremos o direito desse modelo de sociedade, o que seremos nós para organizarmos as nossas relações sociais? Com a nossa ética? Com a nossa moral? Com a nossa religião? Com a nossa política? Com a nossa economia? Com a nossa economia de comer ossos? O cenário é muito mais dramático. Porque na hora, e olhe, e aqui é a minha afirmação, o direito é essa ilusão funcional extraordinária. Ele é apenas uma ilusão funcional de estrutura comunicativa. O direito é só linguagem, é só comunicação. Vem uma lei dizendo que se você praticar uma ação tal, você vai para o cárcere. E aí a gente fica aceita, porque não posso praticar aquela ação. Estou dirigindo, né, tomei uma cerveja, eita, tem uma viatura ali, me lasquei, tem uma blitz, puta, tô fodido, não sei o que lá. Ele é essa ilusão funcional fantástica. Tiremos o direito dessa porra chamada sociedade. Nós vamos voltar para o estado de natureza assim. O nosso processo civilizatório, Juliana, depois de 2000 anos, ele é uma negação. Façamos como direito uma reflexão. 2000 anos atrás, um camarada que funda um paradigma civilizatório deu lições de comunicação extraordinárias. 2000 anos atrás, tinha um camarada que fundou um processo civilizatório com a sua linguagem. Ele andava com uma prostituta, acompanhado por uma prostituta. 2000 anos depois, tem decisão judicial criminalizando as prostitutas. Ou dizendo que as prostitutas não têm dignidade porque elas fazem sexo por direito. E tu prolata a decisão judicial pelo quê? Pelos auxílios que tu recebe todo mês? Cretino. Dois mil anos atrás, para aqueles que eram reconhecidos como os doutores da lei,
convidado para ir à casa de um cobrador de impostos. E ele disse, esta noite eu vou jantar com você na sua casa. E o cobrador de impostos convida uma série de doutores da lei de Moisés. E a prostituta aparece com um recipiente, com azeite, com óleo, para banhar os pés daquele homem. E o que é que ele fala? Vocês, doutores da lei, aqui nesta casa que me recebe, não tiveram a simplicidade que essa mulher agora demonstra em querer banhar meus pés com óleo, lavar meus pés com óleo. Vocês que são os doutores da lei. 2000 anos depois, o direito continua criminalizando, através da decisão judicial, não da lei, da sua outra estrutura, as prostitutas. O direito, Juliana, passou 235 anos dizendo que a homoafetividade ou era doença ou era crime. Isso não é um sistema, isso não é um poder, isso não é uma dominação, e isso não é um modelo de civilização? É o que, então? O que é isso, então? E isso não é autorreprodutor, isso não é autorreferencial, isso não é reflexivo, e, finalmente, essa linguagem não é circular, como vão ler no texto de Luhmann, ou seja, a linguagem sai da lei e vai para a decisão judicial, e da decisão judicial ela volta para a lei. Ou seja, quando alguém nega o artigo 121 e mata outro, vem o Ministério Público e diz que houve homicídio. Então, o artigo 121 foi negado. Do artigo 121 com a acusação, eu vou buscar a decisão judicial. A decisão judicial, quando prolatada, se reconhecer o homicídio, volta para o artigo 121 para dizer que o artigo 121 foi ofendido e que ele precisa ser reafirmado. Essa linguagem no Código Binário do Direito, ela não é circular. Ela não sai do ponto A, vai para o ponto B, e volta para o ponto A, e volta para o ponto B, e volta para o ponto A, e fica para lá e para cá. E essa linguagem, ela não é tautológica, ela não é repetitiva. A estrutura do direito, como lei ou como decisão judicial, é uma estrutura comunicativa jurídica. Uma estrutura comunicativa jurídica autorreprodutora, autorreferencial, reflexiva, circular e tautológica. O direito é só isso. Ah, Luciano, só isso? Só isso que imprime um poder sobre nós, desde a fundação da sociedade moderna. E, com isso, o direito afirma que implementa um processo de evolução do saber e do conhecimento jurídico na função de organizar as complexidades da sociedade moderna. Daí o conceito de direito de Rafael de Jorge, que na nossa interpretação é do mesmo nível daquele de Tobias Barreto. Abre aspas. O direito, diz Rafael de Jorge, no seu conceito, abre aspas. Você está num livro chamado I Mundi della Società del Mundo, Os Mundos da Sociedade do Mundo. O direito é a máquina complexa na qual se condensa toda a complexidade da sociedade moderna. Repito, conceito de Rafael de Jorge sobre direito. O direito é a máquina complexa na qual se condensa toda a complexidade da sociedade moderna. Esse é o seu conceito de direito. Natália Moraes, por favor, senhorita.